I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air, and that we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje é terça-feira, né? E como de costume, nossa aula é de ciências. E nós vamos falar sobre tecnologia, sustentabilidade e sociedade, tá bom? Vamos abrir o livro na página 93 e começar a nossa leitura. Nos tempos antigos, os seres humanos ampliaram a força de seus músculos, criando e utilizando instrumentos e a energia dos animais, do fogo, da água, dos ventos. Entretanto, os ciclos originais da água, do ar, da terra coexistiam com as pequenas populações, porque essa tecnologia era de baixo impacto ambiental. O século XVIII, marcado pela Revolução Industrial, que cria e inicia o uso das tecnologias a vapor. Assim, equipamentos industriais, navios, trens e outras invenções começam a modificar o futuro. Esses novos usos trazem impactos nos ciclos da natureza, embora ainda pequenos. O ser humano utiliza os recursos que a natureza oferece para satisfazer as suas necessidades. No entanto, para que os recursos realmente satisfaçam suas necessidades, muitas vezes é preciso extraí-los, transformá-los e combiná-los com outros recursos. A tecnologia evoluiu muito ao longo da história, e a cada época e cultura se caracterizam por possuir uma tecnologia diferente. Atualmente, o progresso tecnológico significa buscar técnicas para que sejam úteis e eficazes e que, ao mesmo tempo, respeitem o meio ambiente. Então, está querendo dizer o que aqui? Que com a Revolução Industrial, vieram o quê? Os prós e os contras. O que é os prós e os contras? Prós são as coisas boas e os contras são as coisas ruins, né? Antigamente, está dizendo aqui que os recursos naturais coexistiam com as pequenas populações. Por quê? Porque as pessoas utilizavam recursos da natureza, né, para benefício próprio, para sobrevivência, para sustento. E isso não afetava tanto o meio ambiente. Por que o impacto era pequeno? Porque o ser humano pegava apenas aquilo que necessitava, não é? É a mesma coisa que está na hora do almoço, por exemplo. Aí você vai tirar sua comida, você está com fome. Você vai lá, tira um prato desse tamanho, come metade e joga o resto fora. Tá certo isso? Agora, se você vai tirar sua comida, você tira um pouquinho, come, acha que já tá bom, não precisa comer mais. Você não jogou nada fora. Aí sim, você não está desperdiçando. Então, é mais ou menos isso, né, que acontecia antigamente. As pessoas utilizavam os recursos naturais, ou seja, os rios para a pesca, os animais, né, no caso o gado, para transporte de cargas, de pequenas cargas, outras coisas, plantações e tudo mais. Só que assim, dentro de um nível, digamos, aceitável, no qual não tinha um impacto tão grande na natureza. Aí, quando veio a Revolução Industrial, o que aconteceu? Para construir as grandes empresas, os grandes negócios, foi necessário o quê? Modificar as paisagens. Vocês lembram que eu falei sobre isso no nosso conteúdo de geografia, sobre os impactos naturais, os impactos na natureza, ser humano versus natureza? Se eu não me engano, foi esse o tema que nós falamos. É exatamente isso. Foi necessário desmatar,
foi necessário muitos animais morrerem, foi necessário desabrigar muitas pessoas, foi necessário modificar relevos, ou seja, lugares que eram irregulares, foi necessário planificar tudo. Então, a indústria trouxe um lado bom com relação ao comércio, né, ao movimento financeiro, ao capital, não é isso? Porém, trouxe esses ranços, né, que nós chamamos de ranços e avanços, trouxe alguns ranços aí para nossa natureza. Página 94. No século XIX, as cidades crescem e há aumento da população, utilizando-se da energia de diferentes formas, como motor, a explosão para movimentar os automóveis e a água, para fornecer energia elétrica. Nesse período, o ar e a água já começavam a ficar poluídos. Após a Segunda Guerra Mundial, nós, seres humanos, passamos a consumir cada vez mais. Entretanto, é possível perceber grande discrepância no consumo entre as pessoas, pois há o superconsumo para uns e subconsumo para muitos. Nesse período, o desenvolvimento da tecnologia gera alto impacto ambiental e, por isso, polui a água, o ar e a terra. Além disso, aquece o planeta. Atualmente, os ciclos naturais da água, do ar e da terra estão altamente impactados e provocando mudanças ambientais globais. É preciso que todas as pessoas pensem e avaliem as consequências de suas ações em escalas local e global. É urgente e fundamental a necessidade de buscar tecnologias adequadas à delicadeza da vida no planeta. Portanto, é preciso criar e construir sociedades com pensamentos e ações sustentáveis. Então, aqui está dizendo exatamente o que eu já expliquei, né, gente? Esse avanço, né, pode ser bom por um lado, mas se nós formos pensar pela sobrevivência, porque nós vivemos no nosso planeta, se acabar os recursos naturais, se a água acabar, quem é que sobrevive? Ou então, se a água acabar, que eu digo, não é não ter mais uma gota d'água. Do que adianta nós termos muita água e toda ela poluída? Você bebe água suja? Você vai sobreviver com água contaminada, com água poluída? Não, né? Ninguém. Os peixes vão morrer, os animais vão morrer, nós vamos morrer. Com relação ao aquecimento global, nós também falamos sobre isso, né? Sobre o aquecimento global, o efeito estufa. Nós podemos ver aí as imagens, né, das fábricas, as fumaças que fazem, esses gases poluentes que são liberados, né, no ar, na atmosfera. Eles não atravessam a camada de ozônio, eles permanecem aqui porque eles fazem aquele ciclo do efeito estufa, fazendo assim cada vez mais o nosso clima ser mais e mais quente, porque esse gás não é liberado, né? Ele fica preso aqui, esse ar poluído. Os rios. Ai, gente, horrível. Eu não gosto nem de ver essas coisas. Enfim. Página 95. Os inventos tecnológicos devem causar a melhoria no meio ambiente sem destruí-lo, buscando alternativas que garantam a sustentabilidade, ou seja, que possam suprir as necessidades atuais sem comprometer o futuro das próximas gerações. Um exemplo prático de sustentabilidade aliada à tecnologia é a utilização de recursos naturais para gerar energia elétrica. Turbina eólica. Hoje, os avanços industrial, espacial, da informática e das telecomunicações, por exemplo, já não são obras de inventores isolados, mas de equipes de cientistas e técnicos que trabalham para universidades e grandes centros de estudos públicos e privados. Grandes avanços tecnológicos têm trazido para a sociedade enormes benefícios. Quase não sai. A medicina e a biologia estudam cada vez mais as estruturas básicas da vida. A genética está avançando muito na prevenção de doenças hereditárias. A informática e as telecomunicações mudaram profundamente a vida das pessoas. Então, a turbina eólica é o tipo de energia eólica, ou seja, energia através do quê? Da força do vento. Não é? Não há poluição, não há modificação natural, porque você não vai modificar nada, você não vai destruir nada, você não vai matar animal nenhum, você não vai precisar desmatar área nenhuma. E traz a energia, né, gente? Porque o vento tá aí. É uma casa a se pensar, né? Página 96.
Utilizar as tecnologias para garantir a melhoria na vida das pessoas deve ser a prioridade dos novos inventos. Temos diante de nós um futuro muito promissor, desde que saibamos tomar decisões sensatas. Antes de tudo, é necessário favorecer os avanços tecnológicos que evitem as consequências negativas das nossas atividades sobre o meio ambiente e que permitam retardar o máximo possível o esgotamento dos recursos não renováveis. Precisamos conciliar o desenvolvimento com o uso e a exploração dos recursos que buscamos na natureza, os recursos naturais. Tais recursos naturais devem ser preservados para gerações futuras. A tal preocupação damos o nome de sustentabilidade. O certo é que o futuro se abre diante de nós como uma grande aventura, com muitas mudanças, novidades e grandes decisões a serem tomadas. Então, gente, isso aqui não se trata apenas, né? Porque aqui no título está escrito Tecnologia, Sustentabilidade e Sociedade. Não se trata apenas disso. É um todo, né? É um todo, porque tudo, quem faz o ambiente somos nós. Quem faz a escola são vocês. Quem faz a natureza somos nós. Então, se nós continuarmos desperdiçando, se nós continuarmos poluindo, né? Se nós continuarmos desrespeitando o ambiente que nós vivemos, acabou. Porque vai ter uma hora que não vai sobrar mais recurso natural pra gente. Então, são as pequenas ações que fazem a diferença. Por que se diz pensar localmente e agir globalmente? Nós temos que, parar para pensar o que eu, sozinha, posso fazer para contribuir com o planeta. Tomar menos banho quente, demorar menos no banho, não jogar comida fora, apagar as luzes quando não tiver ninguém em casa, desligar a televisão para dormir, não deixar ela ligada. Quando eu for lavar uma louça, escovar o dente, desligar a torneira na hora que eu estiver ensaboando, ou que eu estiver escovando. São pequenas coisas que, se nós aplicarmos todos os dias, nós estamos ajudando o mundo. Então, nós estamos pensando localmente, ou seja, você está pensando nas suas atitudes, independente do próximo. E você tomando essa atitude, você decidindo mudar, você está ajudando o mundo. Então, você pensa local e age global. E isso é muito importante. E o ideal também é que nós possamos influenciar outras pessoas, né? Ensinar, instruir, chamar atenção para certos pontos. Por exemplo, você vê a sua mãe fazendo algo que pode prejudicar o planeta, você pode chegar, poxa mãe, sabe o que eu aprendi? Que isso não é legal, que isso pode acontecer aquilo. Porque muitas vezes as pessoas também não têm a noção, não têm a consciência de que o que está fazendo é errado. Então, você que está por dentro, que está estudando, pode dar esse toque, não é isso? É para você mesmo, porque vocês que estão aí me assistindo, vocês são a nova geração. É para vocês. O que tá aqui é para vocês. É para os meus filhos, né? Eu tenho 3 crianças. Então, se eu não cuidar, se eu não instruir vocês a cuidarem, e se eu não instruir o máximo de pessoas possível que eu puder para cuidar, são os meus que vão ficar sem, são vocês que vão ficar sem. Então, nós precisamos ter empatia e compaixão com o ambiente em que nós moramos, em que nós vivemos. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham entendido. Vocês vão fazer, já esqueci até de falar as atividades. Vocês vão fazer as atividades da página 98 até 102. Tá bom? Vão fazendo. Pelo que eu tô vendo aqui também tem muita resposta pessoal. Na verdade, a grande maioria é resposta pessoal. Então, é aquilo que nós já conversamos. Eu não vou, não posso, não quero pensar por vocês. Tá? Deem voz ao que vocês acham. Tá bom? Tudo certo, tudo errado. Eu tô aqui pra ajudar. Ok? Um beijo e até daqui a pouco.